boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, tentar moderar esse palco pesado que está aqui, e um tema tão relevante para todos nós, né? Queria começar, já que a gente vai falar sobre transição energética, hã, em fóruns como esse, eu acho que o tema é voz comum, todo mundo sabe. Mas a primeira pergunta que eu faço, e eu já vou diretamente aqui ao Thiago, é: para a sociedade, esse tema já está maduro? Já é um tema corrente? Boa tarde, obrigado pela pergunta, Conrado, obrigado a todo mundo aqui. É muito interessante porque a SEC Newgate, a gente realiza um estudo de percepção global sobre ESG, né? E a gente fala de transição energética, esse uma questão que está muito vinculada à agenda ESG, de ambiental, social e de governança. E é um estudo de percepção pública em que a gente não pergunta exatamente sobre sigla, etc., mas sobre temas relacionados a isso. E o Brasil, que foi ouvido pela primeira vez em 2024, tem um resultado muito divergente de outros mercados em relação a isso. Por quê? A população brasileira prioriza, quando você coloca lá o que é prioridade, todas as questões relacionadas ao S, a questões sociais, sempre aparecem na frente de questões ambientais, o que é diferente, por exemplo, da Europa ou de alguns mercados da Ásia. Então, quando a gente fala de transição energética e a percepção disso, vinculada a essa agenda ESG, no final do dia, se ela não está casada com uma agenda, ou com uma mudança de percepção também sobre o papel da transição justa, sobre o papel de incluir as pessoas dentro da transição, por meio da geração de empregos e outras questões, ela certamente não avança. Curioso. E Ana, você como head, como líder aí de uma gigante, você tem a mesma percepção? Pessoal, boa tarde a todos. Aqui, Fábio, Conrado. Eh, Contar uma história, né, de Petrobras, como que a Petrobras, né, se engajou, nessa narrativa, não só narrativa, como que ela está contando essa história sobre transição energética, justa, né. Ela em 2023 a Petrobras se posicionou, né, um novo posicionamento como uma empresa líder na transição energética justa. E aí, a gente tem né, contando essa história, como é que a gente, traz esse tema para dentro da comunicação da Petrobras, para falar dessa dessa história de Petrobras e como é que a gente constrói, através da história, vínculos emocionais também para contar, essa demanda que não é só da Petrobras, mas é da sociedade, né. Então, quando, né, a gente tem aqui uma pesquisa, uma percepção, né, sobre da Europa e uma percepção do país, e a comunicação, da Petrobras nesse sentido de trazer essa mensagem-chave da comunicação de ser líder na transição energética justa, ela sai do centro e coloca o país no centro dessa comunicação, né, porque ela vai para além do que ela faz, mas para desenvolver e para responder a anseios da própria sociedade. Bom, te trazendo agora para o papo, como é que você enxerga isso, Fábio? Da mesma forma, como é que você pensa em conectar o público com essa mensagem de transição? Bom, boa tarde. Muito prazer aí a todos. É um prazer estar aqui. É uma dificuldade grande, né? Principalmente, eu acho que para o público brasileiro, né, fazer essa associação da importância da transição energética. Eu tenho um privilégio, né, de trabalhar na Ativos já há 14 anos. A Ativos é uma das maiores produtoras de biocombustível do país, né? E o nosso foco é exatamente, assim como a Petrobras, liderar, né, esse storytelling de transição energética, que é uma demanda de todos nós, né? E o biocombustível tem um papel fundamental na transição energética. O Brasil, e esse é um motivo de muito orgulho, eu acho que para todos nós, nenhum país do mundo tem uma matriz energética tão limpa quanto a nossa. Eu tenho oportunidade de viajar o mundo todo, né, para apresentar o biocombustível brasileiro, falar da bioenergia, e países como a Alemanha quer ter a nossa matriz energética de hoje daqui 20 anos, né? Então esse é um motivo de orgulho e nós somos case para o mundo,
né? Você pegar o meu setor, que é o setor, né, que a nossa matéria-prima é a cana-de-açúcar. É, o nosso processo produtivo, nossa cadeia produtiva, ela é inteiramente sustentável. Então, da cana-de-açúcar, eu faço biocombustível, faço etanol, eu faço açúcar, eu faço energia elétrica a partir da biomassa, com o resíduo que sobra do processo industrial. Eu consigo fazer biometano, já existem tecnologias, né, de ethanol to jet, em que eu transformo o etanol para a mesma molécula do querosene e uso como um combustível de aviação sustentável. Então, assim, só a gente faz isso, né? E o Brasil a gente consegue fazer em larga escala e a custo baixo. Então, nosso trabalho aqui de comunicação é exatamente levar essa mensagem, acho que para o público, para entender não só a importância que o Brasil, para nós brasileiros fazer uma transição, mas o potencial que o Brasil tem de levar a transição energética para o mundo. Uma vantagem competitiva desproporcional, né? Bom, vocês comentaram sobre narrativa, storytelling. Eu tenho certeza que no começo era muito mais fácil navegar sem nenhuma oposição nessa história. Mas será que agora está um pouco mais difícil? Será que agora eu tenho alguma narrativa, algum storytelling que vai contra a transição energética? Como é que você acha, Thiago? Já enfrentou isso? É legal você perguntar isso porque a SEC Newgate é uma empresa de advocacy, né? Uma consultoria de advocacy que é justamente essa interlocução com diferentes stakeholders, enfim, comunidades especialmente. E a gente trabalha muito com empresas do setor eólico e de energia solar há mais de 15 anos. E há 15 anos, quando as primeiras empresas desse setor começaram, você começava a ler ou a ver posts e comentários sobre o desenvolvimento de um parque eólico no Nordeste, etc. As notícias eram 100% boas. E à medida que esse setor deixou de ser novidade, esses empreendimentos deixaram de ser novidade, eles passaram também a ser objeto de contestação, de talvez de algumas vozes que lá atrás até talvez tivessem medo de serem ouvidas, mas que elas ganharam corpo. Então você tem uma série de movimentos de pastorais da terra, movimentos de fundos de pasto, por exemplo, que contestam muito o papel das eólicas e solares, falam estamos devastando o cerrado para colocar painel solar. E são pessoas ou movimentos que vão à internet, né? É interessante ver, além de ter uma cobertura hoje na imprensa sobre um tema que a gente não via, às vezes eles vão para a internet e marcam no Instagram, botam lá, @Greta Thunberg, Leonardo DiCaprio. A esperança é que alguma celebridade dessas dê uma visibilidade, pegue aqui, opa, uma causa nova, deixa eu mostrar aqui como o setor de renováveis no Brasil talvez não seja tão limpo assim. Ainda não colou, mas pode ser que uma hora colhe. O fato é que hoje existe um questionamento muito maior sobre os efeitos, possíveis danos, questões técnicas sobre sobrecarga ou intermitência de uso de rede. O Brasil, esse tipo de energia não vai dar conta de abastecer o Brasil, etc. São questões relevantes, né? O fato é que elas hoje estão sendo muito mais ouvidas e as empresas precisam, com transparência e também dentro de uma lógica de engajamento e identificação desses atores, de identificar bons embaixadores para atuar junto a esses públicos, se fazerem presentes aí para poder contornar algo que até 10 anos talvez não existisse. Mundo novo, né? Fábio, você enfrenta alguma coisa assim também? Cara, enfrentamos. Eu acho que, né, a termos nacional, né, no Brasil, a gente ainda tem muitos estigmas, dogmas do passado com o nosso biocombustível, né? Então, tem várias associações. Acho que quem teve contato aqui com o setor, né, de cana-de-açúcar, teve lá na quinta, sexta série, né, nos livros de história de como começou o setor há mais de 100 anos atrás e não acompanhou essa evolução, né? Então, hoje eu não tenho mais boia fria, né? Hoje eu tenho uma colhedora que vale 4,5 milhões de reais, guiada por GPS com ar-condicionado, que parece mais um maquinário, uma nave espacial do que um maquinário agrícola, né? Então, tem muita tecnologia embarcada, e tem os estigmas e dogmas não só do setor quanto do próprio produto. No pró-álcool, quando surgiu lá o etanol, realmente dava muito problema no carro, não pegava no frio, queimava bico injetor. E, cara, hoje não, a tecnologia flex avançou,
né? Então, isso não acontece mais. Inclusive, ele é mais benéfico, né? Você gera empregos para o Brasil, você melhora o meio ambiente, porque polui 90% menos que o combustível fóssil. Você deixa o motor mais limpo, porque tem menos impureza e é melhor para o bolso, muitas vezes, né? Então, nacionalmente é isso, internacionalmente, colaborando um pouco, a gente vê muito ainda falta de conhecimento e falta de informação sobre como nosso biocombustível é feito num país para os países internacionais. Então, você pega a Europa, super protecionista, não quer nem ouvir falar de etanol de primeira geração, né? E se você pegar hoje, é um caso curioso, isso é comprovado, um carro 100% elétrico na Europa, ele emite mais carbono que um carro 100% etanol no Brasil. Porque quando a gente vai para fora, a gente tem falado muito, que é muito importante a gente olhar a cadeia como um todo. Então, da onde vem a energia europeia? A grande maioria é termoelétrica, né? No Brasil, não. O Brasil, nós temos o privilégio de ter mais de 80% da matriz renovável. Então, vamos dizer, o híbrido flex é a melhor solução para o país, né? Eu acho que não só para nós, consumidores, mas também para a indústria, né? Então, e o custo de eletrificação dessa infraestrutura é um custo muito alto, né? Ainda mais para um país como o nosso, que tem uma dimensão continental. Claramente uma questão de comunicação, né? De comunicar. Ana, te devolvendo aqui pro jogo, você pode contar um pouquinho de cases, de casos de comunicação bem feita, que você viu resultado, que você gostou, que vocês estruturaram e atingiu o objetivo que vocês queriam? A Petrobras, né, lançou em 2023, quando ela completou 70 anos, em julho de 2023, uma campanha, né, para comunicar esse novo posicionamento de ser líder na transição energética justa. E aí o que a gente, né, observou nas pesquisas e tudo mais, óbvio que é um termo que muito pouco, né, conhecido e entendido, conceituado pelas pessoas, né? O que é a transição energética, o que as pessoas entendiam como justa, né? E a gente também buscou e tivemos um resultado de pesquisa, de entendimento de todos esses conceitos, que as pessoas querem que a Petrobras seja líder nessa transição energética justa no país. Acho que a Petrobras tem uma história, né? E aí a gente conseguiu, dentro da comunicação, conectar a história com a efetividade, né? A questão afetiva da marca, para começar a contar que uma empresa que tem 70 anos de história, né, que tem os maiores prêmios na área da indústria do óleo e gás, é também a empresa que que está entendendo os anseios da sociedade e vai começar a se movimentar e a trazer, a responder tecnicamente todas essas questões de transição energética justa. E aí a gente teve, assim, como conceito e também como estratégia de como esse conceito, a gente massificava esse conceito. Como é que, né, um jovem de 13, 14 anos tinha um entendimento do que é transição energética para uma pessoa que está, né, mais senioridade, como mulheres, como é que a gente permeava todo esse conceito para uma comunicação até em camadas, né, muito direcionada. E o que a gente vem fazendo, né, dando materialidade, né, porque a transição energética justa, ela já está nas nossas vidas, ela já está acontecendo. Não é algo, porque às vezes a gente vê muita comunicação sobre isso, sobre transição energética, sobre futuro, né? De colocar isso num futuro. Mas ela já está acontecendo hoje, né? A gente tem hoje combustíveis, né, com baixa emissão, a gente tem o etanol, né? A gente tem o gás, a gente tem feito vários outros projetos, né, de descarbonização. Então, ela acontece agora, ela está acontecendo nesse momento. E aí a gente trouxe para a comunicação toda essa materialidade para as pessoas, para trazer algo mais da vida de cada um, né?
Olha, isso aqui está na sua vida já, você não percebe, é que nem inteligência artificial, a gente fala: "Ah, mas quando a inteligência artificial está na nossa vida desde muito tempo, né, quando a gente faz buscas e tudo mais, tem, né, a gente óbvio que a gente está nesse debate agora, né, como a gente está no debate da transição energética justa, mas isso já está presente nas nossas vidas e a gente começou a trazer essa materialidade, através de projetos para os jovens, através de conteúdos que eram de interesse das pessoas. Então, era na música, no esporte, nos projetos de cultura, como é que eu falo desse tema dentro de assuntos que sejam de interesse do público que a gente que a gente quer contar essa história. Então, e a gente vem a cada dia, crescendo nessa percepção do que essa comunicação está sendo efetiva. Que legal. Faz parte da função social da empresa, né? Legal. Fabio, algum case legal de contar? Bem, eu acho que você foi perfeita. E, né, em tudo que você falou, eu fiquei pensando aqui, eu falei, cara, o que eu trago? Eu vou trazer algumas ações de branding, né? A gente tem essa preocupação de como tirar do intangível, né, transição energética e concretizar para que a sociedade possa entender o benefício da transição energética. A Ativus tem feito isso trabalhando o branding em alguns eventos, por exemplo. Então, há 4 anos, a gente tornou o rally de carro, né, da Mitsubishi, como o primeiro rally carbono neutro da América Latina, né? Então, a gente compensou todas as emissões das 27 etapas nos 4 campeonatos, são centenas e centenas de carros, por crédito de descarbonização. Então, eu posiciono minha marca, né, colocando já o benefício, né, concretizando o benefício. Temos projetos já com o Rally dos Sertões, não vou dar muito spoiler aqui, mas deve surgir aí uma categoria etanol dentro do Rally dos Sertões em breve, porque a intenção deles é descarbonizar. Fórmula 1 também a gente quer descarbonizar a utilização de geradores, né? Muita gente não pensa nisso, mas para você rodar um evento de um porte desse tamanho, tem que ter gerador. No caso deles, são mais de 100 geradores. O gerador geralmente é a diesel. Como que a gente descarboniza? Estamos também com o SailGP, que é a Fórmula 1 de vela, né, em que tem o time Brasil, liderado pela Martine Grael, que inclusive é a única capitã mulher de todos os países. E isso eles têm uma premiação ESG dentro da competição de vela, e isso conversa muito com o nosso mundo aqui, né? Então, além da gente incentivar o esporte, como que eu concretizo o benefício do meu negócio para a sociedade, né? Para que ele tangibilize isso de alguma forma, né? E acho que não tem nada mais gostoso do que a gente ir para um evento e saber, pô, esse evento aqui está sendo neutralizado, não está agredindo o meio ambiente, faz uma coleção correta, uma coleta bacana de resíduos. Então, assim, você sente até melhor, né, cara? Pô, tô indo num evento bacana que tem essa preocupação com o meu futuro e das futuras gerações. E só complementando, porque a Petrobras também patrocina o Rally dos Sertões por conta disso, mas a gente tem projetos de games aí sobre energia, para jovens. A gente está aí no segundo ano de um reality sobre energias, transição energética. Estamos agora com o pessoal também do Favela Game, lá com o Gerando Falcões. Todos esses projetos têm como tema central a matriz da transição energética justa. Como é que eu materializo, como é que eu falo sobre isso, como é que eu conto essa história para quem está, né, um jovem de periferia que está, né, num game. Como que ele entende o que é justa, né? Como é que a gente, né, traz significado para isso, né? Para que ele signifique o que é transição energética justa, mais do que a gente dar esse significado. E a gente também, assim, né, quando a gente fala da comunicação em camadas por um tema mais, né, complexo, né, como transição energética, né, porque aqui a gente está num fórum, né, que é mais fácil das pessoas compreenderem, mas assim, como é que eu dou também para quem quer
entender mais, aonde que eu vou buscar essa informação? Então, a gente tem buscado também parceiros aí na mídia mais tradicional, com hub de conteúdo. A gente está com uma parceria muito grande com a Editora Globo, aí do digital, aí com rádios e tudo mais. A gente tem um hub aí de conteúdo, conteúdo Petrobras, né, organizado por esse hub aí com a Editora Globo. A gente tem algumas parcerias mais para conteúdos mais aprofundados, para que a gente possa também falar assim: olha, você que quer entender mais um pouco, aonde você pode buscar, além dos canais da Petrobras. Bom, você levantou a bola, eu vou cortar aqui. A gente falou sobre públicos diferentes, sobre da favela, a Fórmula 1. Uma coisa que a gente sabe que aconteceu foi uma mudança dos veículos de comunicação, dos tipos de mídia. Se há 20 anos atrás a televisão tinha 80% do share, hoje não é mais assim. Então, conta um pouquinho pra gente como é que você, que é uma empresa do tamanho que é e tem que conversar com todo mundo, nível Brasil, em todas as camadas, como é que você faz com essa mudança dos veículos, essa mudança de share? Como é que você navegou nesse oceano novo? Gente, é uma luta. Abrindo aqui o coração, porque né, a gente saiu aí de um cenário onde você tinha 5, 6 canais de TV, rádio, né, a mídia out of home, tinha o jornal, a revista e estava ok. Hoje a gente está no planejamento de uma campanha onde eu tenho 146 veículos. 146 de todos de digital, a gente, né, de todo o elo digital, TV conectada, programática, out of home, redes sociais, portais, TV. No total, nós temos 146 veículos numa campanha. Então, assim, é muita coisa. E aí a gente vai falar, assim, né? Mas e aí a gente se fala de performance, né? Depois, como que a gente, né, vê se Já isso está emenda, conta acontecendo. pra gente. E aí, como é que você Pois avalia é, se a deu certo? gente tem avaliações mais genéricas, né? A Petrobras está entre as 10 marcas mais valiosas do país e é a top of mind da marca que mais representa o Brasil. Ela é desde 2023, 2024. Então, a gente vê que a comunicação é efetiva porque traz esse resultado, né? Então, mesmo sendo mensurações mais amplas, né, ela traz resultados que a gente considera que é um efeito da própria comunicação. E aí a gente também tem, e aí de mensuração mais específicas do digital, né, a gente vem crescendo desde 2023, quando a gente coloca uma campanha no ar, a gente associa a métrica do data, né, do digital, de Google Analytics, de colocar uma campanha no ar e há quanto tempo o termo transição energética justa, ela fica sendo buscada na internet, né? E não necessariamente porque as pessoas foram impactadas no digital, ela pode ter sido impactada em 146 tipos e formas e contatos diferentes. Mas a gente tem acompanhado de 2023 para cá, desde o lançamento, né, da colocação do nosso posicionamento, que é a sustentação da busca desse termo, transição energética justa. E hoje a gente está num índice de 10 meses, né? Assim, depois que a campanha terminou, a gente tem um ápice aí ainda que de sustentação de 10 meses de busca sobre esse termo. E, além disso, a gente tem outras formas que a gente conjuga, que é a questão do brand lift, né? De quanto tem de recall que fica para aquelas pessoas que foram impactadas pela campanha e sobre a liderança da Petrobras na transição energética justa. E a gente tem uma outra pesquisa que é só sobre posicionamento, que a pergunta na sua opinião, quem é a empresa que lidera a transição energética justa no país e a Petrobras é top of mind aí nesse indicador? Legal, parabéns. Bom, a gente falou aqui sobre alguns cenários socioeconômicos,
diferenciados no Brasil inteiro. E acho que vocês têm uma penetração, um posicionamento que também demanda uma comunicação bem específica nas mídias tradicionais, mas também nas alternativas. Tem algum case legal, alguma ação legal? Sim, tem um case bem legal em que a gente tentou unir, eu acho que o tradicional com o digital, que é a campanha Vai de Etanol. Fica o convite aí para que todos acessem vaideetanol.com.br. O protagonista dessa campanha é o Tadeu Schmidt, ele traz essa credibilidade para a campanha. E durante a campanha ele conversa com diversos influenciadores, né? E esses influenciadores são do meio automobilismo, são da área de sustentabilidade, são sobre finanças, né? Para ajudar as pessoas a fazerem o cálculo, né? De qual combustível utilizar. Então a gente tentou unir esses dois mundos, né? De trazer um pouco a credibilidade, uma pessoa conhecida, que já tem associação, né? Já tem essas associações com o meio digital, porque eu acho que no final do dia, nós comunicadores, né, o que a gente trabalha é com uma memória no inconsciente das pessoas. Esse é o nosso trabalho, é criar uma memória no inconsciente das pessoas e incentivar quais associações devem andar juntas com essas memórias, né? E não tem uma bala de prata, mas hoje, como você bem falou, né, não é só TV, não é só digital, não é out of home só, né? É uma conjuntura para atender melhor aquele público, né? Então a gente está lá no interiorzão do nosso Brasilzão, né? Em Goiás, Mato Grosso do Sul, em que, por exemplo, o rádio é muito forte. Então eu não posso deixar de usar rádio. Eu tenho pouca disponibilidade de outdoor. Então eu aproveito os ônibus que fazem o transporte dos nossos integrantes como um bus door, né? Então aí você vai unindo tudo isso ao digital, né, a TV local, os veículos locais, para fortalecer as associações que você quer fazer com a tua marca ou com o teu produto. Time Calas que tá vendo aí, oportunidade, hein? Só para Reclama, fala. complementar ele, né, do que ele. Mas é isso, a gente está no São João do Nordeste, com o João Gomes cantando uma música feita especificamente sobre energia. Ele está lá no meio, né, da festa, né, dos festejos juninos cantando uma música sobre energia. A gente está com uma curadoria de cantores nordestinos e regionais, com um clipe que está aí nas nossas redes sobre energia, sobre a mesma música do João Gomes, mas aí cantados por um repertório maior de artistas, né, que compõem lá, reconhecidos, né, no Nordeste nesse momento de estamos em Parintins, enfim, é, a energia, né, assim, em todos os lugares. Bom, indo para a reta final aqui, passou rápido, hein? Indo para a reta final, Thiago, olha só, a gente estava falando sobre contextos sociais distintos, a gente estava falando sobre meios de comunicação distintos, formas de comunicar diferentes de acordo com o seu público. Com toda essa conversa com a sociedade, como é que isso reflete no Estado com letra maiúscula, na estrutura estatal? O que você sente? Isso é interessante porque a gente estava conversando, né, agora há pouco, Ana. Às vezes a gente tem muita visibilidade, né, muita cobertura sobre o que acontece, por exemplo, em Brasília, bastidores do Congresso, etc. E a gente tem pouquíssima visibilidade sobre o que acontece na Câmara do Rio, na Assembleia Legislativa do Rio, que está aqui do lado da gente, né? E por aí vai. Às vezes imagina em câmaras e cidades do interior e são, enfim, existe uma política local no Brasil que é muito influente, que tem capacidade de barrar projetos, enfim, de criar problemas e de facilitar também, e de ser ponte, de abrir portas com comunidades, de identificar oportunidades. Tem municípios que estão aí identificando, buscando oportunidades de investimento, né? Agora, a mobilização e a pressão sobre esses tomadores de decisão, ela só acontece quando você também tem uma comunidade que abraça aquele projeto, que vê a oportunidade de geração de emprego, de arrecadação, de desenvolvimento econômico, que muitos desses empreendimentos, né, eólicos e solares, por exemplo, desbravados lá no interior do Piauí, trouxeram, enfim, não só arrecadação, mas trouxeram
a pessoa que vai abrir o albergue para hospedar as pessoas que vão trabalhar naquele parque e passa a fornecer quentinha, etc. Uma geração de um ciclo virtuoso econômico que é muito forte, e essas pessoas precisam ser embaixadoras, precisam fazer pressão, precisam se mobilizar para que esses projetos possam acontecer. É interessante, a gente falou um pouco de indicadores, mas dentro desse cliente específico do setor eólico, que é um dos pioneiros no Brasil, e que eu venho acompanhando há quase 15 anos, a gente percebeu que com algumas ações de advocacy, de interlocução, especialmente de identificação de lideranças comunitárias em um nível muito local, a gente teve os processos de licenciamento de determinados projetos, eles passaram a ganhar até uma redução de 30% no tempo de licenciamento. São licenciamentos que às vezes levavam muito tempo, passam para audiências públicas, às vezes longas, às vezes muito delicadas, e que por ações muito pontuais de você conseguir engajar aquela comunidade e tornar ela, trazer ela para o centro daquela narrativa sobre aquele projeto, você consegue facilitar e você consegue criar ali um ambiente positivo para uma tomada de decisão, que no final, no fundo, é o que a gente busca. Força da sociedade civil, né? Como funciona. Bom, então, para fechar aqui, tentar um pinga-fogo com vocês. Tá bom, então contamos essa história toda, falamos tudo isso, mas e quais são os próximos desafios? Tá bom, chegamos até aqui, neste nível, e amanhã? E qual é o nosso norte? Então, já tá com a palavra, Thiago, conta pra gente aí. Que pra frente? Rapidão. Puxa, o para frente é lidar com ambientes polarizados, onde, enfim, as pessoas, a gente tem cada vez mais a pessoa, às vezes eu sou contra porque o outro é a favor. Então, como que eu lido com isso? Como que eu me posiciono com isso? Essa é uma questão chave que eu não vou trazer a resposta aqui porque eu nem dá tempo, mas é a questão. Acho que o para frente é somar forças com quem está nessa pauta positiva de transição energética. A gente tem visto um movimento grande das empresas buscando essa sinergia e essa parceria institucional, né, em pró da transição energética, e um movimento muito grande também dos veículos abrindo espaços para esse tipo de discussão. Então, nós, como comunicadores, que eu vejo para frente, é a gente fomentar cada vez mais essa pauta para que essa seja uma pauta diária, né, e esteja ali no dia a dia das pessoas, porque depende da gente, né? Eu acho que a transição energética não é algo que eu gosto ou não gosto, ela precisa ocorrer, né? Temos presenciado já efeitos aí, né, climáticos, né, de aquecimento global. Então, assim, a gente precisa fazer acontecer de alguma forma, né? E nós, como Brasil, somos privilegiados, reforço isso, mas a gente tem espaço ainda para fazer essa autorreflexão de eu como pessoa, eu como empresa também posso entrar nesse movimento. É uma questão de opinião, né? Ana? Eu acho que para frente é uma tensão, aí eu vou trazer o justa para a pauta, né? Que é exatamente não só o ambiental, mas o social. Eu acho que essa é um olhar, né? O baixo acesso à energia está ligado com a baixa acesso econômico, né? Então, não há transição energética justa sem essa referência, sem esse olhar de inclusão para que todos tenham acesso. A gente está falando aqui de etanol, de carros híbridos, mas a gente não pode esquecer que tem muita gente nesse país que ainda cozinha a lenha, né? Então, assim, a transição energética justa passa por isso, passa de não deixar ninguém para trás, de dar acesso à energia, a mudança de transição energética para as pessoas, elas são em camadas diferentes. A gente precisa entender também, ter esse olhar, né? Para a gente não pode estar no nosso olhar, né? Porque esse país é gigante e tem muitas dificuldades em relação a energias. Maravilha. Chute na canela aqui, né? Pra gente pensar. Pessoal, o tempo tá piscando aqui, acabou. Queria agradecer demais vocês, Fábio, Ana e Thiago. Obrigado a todos vocês. Até a próxima. Até a próxima, prazer. Obrigado.